bem-vindo ao Saúde Você aqui na TV Caras. Hora de falar de saúde e olha, nós fomos longe. Nós fomos para Tocantins buscar ela, que é especialista em harmonização facial, doutora Andressa Barros. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Duda. Estou muito feliz pelo convite. Uma Aliás, satisfação. você é linda pessoalmente. Muito obrigada, você também. Obrigada. Preciso de uma harmonizaçãozinha, né, doutora? Preciso de um retoque. Mas falando em harmonização facial, eu que sou adepta, amo e quero falar uma coisa pra vocês, gente. A harmonização facial e entre estética, na verdade, o Brasil está entre os primeiros países no mundo que é adepto da estética, né? Verdade. O paciente chega no consultório e quer harmonizar tudo, né? Sim, com certeza. Agora, me fala uma coisa, doutora, você que é especialista no assunto, as pessoas chegam procurando, eu quero o rosto de fulano, chega com foto, querendo mostrar algo? Sim, é uma queixa, né, muito evidente, tem muitos casos que já chegam, eu quero a boca da fulana, eu quero, Isso! Né? Mas a gente sabe que a gente tem a responsabilidade de informar para o nosso paciente que cada um tem um biotipo e a gente precisa respeitar isso. E as pessoas aceitam? Aceitam. Porque tem umas que saem, vai em outro que faz. Sim, mas a maioria aceita, entende, até porque mesmo se for em outro não vai conseguir ter esse resultado. O resultado que espera. Né? Então, assim, a gente promove o rejuvenescimento, deixa o nosso paciente muito mais bonito, mas sempre dentro das características dele, sempre respeitando a naturalidade. Agora, falando em harmonização, é um procedimento invasivo e o paciente sente dor quando ele vai fazer a harmonização, fica muito inchado? Então, Duda, hoje, né, a gente tem uma tecnologia infinita em relação à anestesia. Então, a gente promove essa anestesia local do paciente, né? Temos várias técnicas que a gente consegue promover essa anestesia local. E eu considero a harmonização facial um tratamento muito simples, apesar de ser um tratamento que requer muita responsabilidade. Mas é um tratamento muito simples, onde o paciente não sente dor e a gente consegue fazer tudo com muita tranquilidade. E, por exemplo, uma pessoa chega para fazer uma harmonização aos 35 anos. Aos 45, ela já não vai ter mais a mesma anatomia do rosto, perde colágeno, aquela coisa toda. A harmonização, ela é definitiva? Não. A gente trabalha com preenchimento com ácido hialurônico, que muita gente não sabe. É um produto, né, que a gente tem no nosso organismo. É uma coisa que o nosso corpo já fabrica. E o que aconteceu? A gente encontrou uma maneira da gente fazer essa reposição. Então, é um produto que ele é compatível com o nosso organismo, é um produto tranquilo de ser trabalhado e o melhor de tudo é ele ser absorvível e ser compatível, porque a gente sabe que, né, que aquilo que é definitivo pode trazer algum problema pra gente. Com certeza. E dura em média de quanto tempo ou também depende da resposta do biológico do paciente? Na verdade, vai depender da qualidade do produto, do ácido hialurônico que está sendo trabalhado ali. Trabalhando com bons produtos, a gente consegue uma durabilidade aí de 1 ano a 1 ano e meio. Nossa, ótimo. Bastante tempo. Eu tenho mania de ficar assim, porque eu quase não enxergo. Sim. E aí o médico às vezes fala, né? Duda, olha, isso é por causa da visão, que você fica forçando a musculatura. Isso. Aí eu quero ir lá e preencher e dar aquela travadinha. Nesse caso, a gente já faz a toxina botulínica, que é um tratamento também, o Botox, o famoso Botox. Sim. Mas ele tem realmente uma duração menor, que é de 4 a 6 meses, né? Agora me fala uma coisa, sucesso nas redes sociais, eu acompanhei seu Instagram. Eu quero saber de onde vêm seus pacientes? Vem todos do Instagram. Do Instagram? Do Instagram. Então, hoje a gente consegue fazer ali uma abordagem e mostrar os nossos casos clínicos, diagnósticos de iniciais e finais. E a gente consegue fazer, né, com que eles entendam que a harmonização facial é uma coisa que a gente consegue facilidade, que é um tratamento seguro, e através desses resultados a gente alcança muita gente. E o pessoal, assim, vem da sua cidade ou procura gente de fora? Sim, até mesmo de fora. Hoje a nossa clínica aqui de São Paulo, a gente recebe... Você tem de São Paulo? Também, né? A gente tem a clínica lá do Tocantins e aqui em São Paulo. E aqui em São Paulo, por ser uma ponte aérea, a gente consegue essa captação mais rápida, né? Que aqui é a porta para o mundo, eu falo assim. Sim, lógico. Então a gente consegue receber pacientes de todo o Brasil e até de fora. Diante desse cenário, quem trabalha com harmonização trabalha com realização. Trabalha com autoestima, trabalha em ver o paciente realmente satisfeito, realizado. A pessoa se olhar no espelho e falar, era isso. Sim. Como que é quando você vê um paciente olhar e falar assim, doutor, porque as pessoas se emocionam, né? Sim, Qual é a se sensação? emocionam, choram, né?
É muito satisfatório, eu acho que é o mais gostoso da harmonização facial, principalmente quando a gente fala do público feminino, que quando a gente lida, né, com esse público diretamente, a gente vê que o paciente ele se enche assim, do empoderamento, se sente à vontade. A gente sabe que marcas de expressão são traços que incomodam, que envelhecem, principalmente hoje que a gente está aí trabalhando nas mídias sociais, trabalhando a nossa imagem. Então é importante a gente estar sempre bem para a gente poder passar aquilo que a gente precisa passar ali através da nossa imagem. Harmonização facial, qual é a idade indicada? Não tem uma idade mínima, mas o ideal é que a gente comece a prevenção antes mesmo de ter aquelas marcas de expressão. Por exemplo, você tem no consultório pessoas que a partir dos 50 anos querem mudar, querem melhorar, porque o colágeno, a pessoa começa a perder a partir dos 20 e poucos anos, já começa a perder colágeno, sim, né? Com certeza. E as pessoas mais assim, experientes, acima de 50 anos procuram? Procuram para fazer geralmente para fazer o que não fizeram aos 20 e poucos anos. Olha! Né? Então, a gente consegue ter uma melhora ali, né? Um rejuvenescimento, é um caso de rejuvenescimento nesses casos aí. Mas essas pacientes mais jovens já estão prevenindo para quando chegar aos 50, 60 anos, com certeza vão estar bem melhor, porque estão repondo o que perdeu. O que as pessoas mais procuram? Naturalidade ou, de uma certa forma, a sexualidade? Porque a harmonização, ela deixa aquele, né, aquele rosto, mais aquele empoderamento. Sim. As pessoas, elas gostam de mostrar ou esconder que mexeram no rosto? Muitas gostam de mostrar. Eu sou dessas. E muitas gostam de esconder, né? É. E não gostam de contar o que tem feito. Ai, quer falar que nasceu bonita daquele jeito, gente. Mas o bom é que dá para ir pelos dois caminhos. Sim. A gente consegue ter os dois, né? Mas, ultimamente, eu tenho notado que essa frequência de quem quer mais tá diminuindo. Tá diminuindo. Tem que tomar cuidado, gente, porque a gente vê vários casos aí na internet. Eu que trabalho com a área de saúde, eu acompanho muito matérias e a gente vê muita gente fazendo procedimento, se arrependendo. Olha, procurando qualquer especialista não, qualquer pessoa para fazer, porque um especialista não vai fazer um trabalho como aquele, e colocando em risco a própria vida. Com certeza. Né? Fazendo procedimentos irreversíveis. Exatamente. Que você já aconteceu de pegar algum caso assim, irreversível? Com certeza. A gente já pegou casos de complicação, né? Chega pra gente, a paciente chega completamente frustrada, né? Além de ter que pagar muito mais caro para poder reverter. E às vezes não reverte, né? Às vezes não reverte nem cirurgia plástica. Eu vi outro dia uma matéria de várias mulheres que, gente... Tudo tem limite, até a vaidade ela tem que ter um limite, Com né, certeza. Doutora? Isso depende muito do profissional que você vai também, né? Porque a gente tem que saber falar para. Porque vamos combinar, mulherada quer mexer em tudo, se deixar, né? Sim. Toda mulher quer emagrecer 2 quilos, toda mulher quer pôr boca, né? Mas assim, o profissional é muito importante nessa hora porque traz a consciência de falar, não, olha, isso você tem indicação, isso não tem. Exatamente. E o paciente, obviamente, se ele tá procurando um especialista, ele vai acatar aquilo ou não. Ouvir. Mas eu vi casos irreversíveis, então é muito triste porque hoje a gente vê pessoas aí em busca dessa vaidade excessiva, colocando a própria vida em risco. Então fiquem atentos e tomem muito cuidado. É possível procurar nas sociedades brasileiras, é possível ver se o especialista é realmente um profissional, já começa por aí, né? Porque a gente já viu casos até que a pessoa nem formação tinha, né? Sim, clínicas clandestinas também. Clínicas clandestinas. E, gente, eles estudam tanto. Quantos anos, né, doutora? Estudando para chegar nesse ponto. Não sei se você chegou a ver a última matéria que teve no Fantástico sobre a toxina, que estavam colocando uma toxina que não é uma toxina aprovada pela Anvisa, né? E não tem esse respaldo. E estava sendo aplicado em pacientes e teve muita complicação, né? Então, é sempre bom a gente procurar um profissional que seja realmente capacitado, seja honesto e trabalhe com aquilo que pode ser realmente utilizado. Bom, você tão nova, você tem cara de menininha. E eu quero saber o seguinte, o que você considera o propósito do seu trabalho? Você tem aí chão pela frente. Qual é o propósito disso tudo? Chão pela frente. O meu propósito de vida, de harmonização facial, além de fazer essa diferença e de devolver essa autoestima para as pessoas, é mostrar
que tudo depende da gente. Antes mesmo da gente começar a querer fazer qualquer coisa de harmonização facial, antes da gente dar esse primeiro passo, a gente precisa ter esse entendimento na vida da gente, que tudo depende da gente e tudo depende de como a gente faz essa abordagem. Por exemplo, eu também dou cursos para outros profissionais, né? E o conhecimento, eu acho que ele deve ser transbordado, ele deve ser compartilhado. Né? E eu acho que além de fazer essa transformação nas pessoas, eu posso compartilhar isso com muita gente para promover isso também. Qual a experiência de transformar vidas? É muito especial, muito diferente. É uma sensação realmente de realização. Quando você chega em casa no fim do dia após, né, ver um paciente saindo realizado, é transformador. Para mim também. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pelo que você apresenta nas redes sociais. Muito obrigada. Quem não te conhece, olha só, acesse os veículos aí, os canais de comunicação, você vai ter acesso também à doutora Andressa, vai poder conhecer tudo e, obviamente, sempre falando com ética, responsabilidade, com profissionais que são realmente habilitados e capacidades para fazer com que você saia realmente transformado, mas com qualidade de vida. E agora a gente vai para o próximo bloco. E agora eu converso com a doutora Débora Viana e nós vamos falar sobre nódulos cervicais. Ela é cirurgiã de cabeça e pescoço. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Duda. Doutora, vamos falar sobre nódulos cervicais, entender o que pode ser um nódulo cervical. Então, assim, basicamente, qualquer lesão que apareça com uma protuberância na região cervical, a gente considera uma nodulação cervical. E aí, o que é importante que o paciente venha à consulta para a gente identificar se esse nódulo é uma lesão benigna ou maligna, congênita, ou seja, nasceu com isso e está se manifestando ao longo da vida, ou ainda, por exemplo, se é uma metástase de algum tumor em alguma região do corpo. Bom, agora, a pessoa, por exemplo, percebendo o nódulo, que momento que ela tem que se preocupar? E agora precisa ao médico. Então, uma das causas mais comuns para o aparecimento de nódulos cervicais é a presença de linfonodo cervical. O linfonodo é um órgão da defesa que ele aumenta para nos defender de inflamação, infecção e de câncer. E aí, se a gente apresenta um nódulo subitamente no pescoço, o ideal é aguardar entre 15 a 30 dias para ir até o cabeça e pescoço. Porque, na maior parte das vezes, vai ser um linfonodo inflamatório ou infeccioso que vão sumir espontaneamente. Por exemplo, tive uma dor de dente, vai aparecer um linfonodo aqui e ele vai desaparecer. Ele não desaparecendo, tem que ir até o cabeça e pescoço para a gente fazer esse exame físico e alguns exames complementares, tipo tomografia, ultrassom, nasofibroscopia, para a gente identificar a causa dessa nodulação cervical. Que nem eu falei, a gente pode ter os nódulos congênitos também. Então, por exemplo, aquela criança que aparece uma bolinha aqui, e essa bolinha vem e vai várias vezes, né? E dependendo do momento, por exemplo, teve uma gripe forte ou uma amidalite piorzinha, aparece esse nódulo grandão aqui no pescoço. Então, a gente tem que ver, porque isso pode ser uma lesão congênita se manifestando. Agora, quando você fala, foi no médico, cirurgião de cabeça e pescoço, fez todos os exames, precisa tratar. Qual é o primeiro passo? Então, o primeiro passo, que nem a gente falou, vai ser identificar do que vai se tratar com um exame físico bem feito e um exame complementar, principalmente uma tomografia. Basicamente, o tratamento é cirúrgico, né? Então, em qualquer situação? Na grande maioria das situações. Tá. Então, lesões congênitas, então, que nem eu falei, da criancinha que apresentou um nódulozinho aqui, um nódulozinho aqui, o tratamento é cirúrgico, porque é um defeito de nascença. A criancinha nasceu com essa regiãozinha aqui, que deveria ter fechado, não fechou, e aí formou um carocinho, uma nodulação cervical. Porque quando fala em cortar, em fazer cirurgia, a pessoa fala, nossa, o nódulo então virou um câncer. Não. Não é necessariamente. Só quando é um câncer, mas sim nódulos. Nódulos em geral. Exatamente. Então, como eu coloquei, existem nódulos completamente benignos, por exemplo, que devem ser removidos por cirurgia. Exatamente, devem ser removidos. Por quê? Porque eles têm um potencial infeccioso muito alto. E aí, essas lesões congênitas, elas infectam e podem levar a um caso muito grave, que é um abscesso cervical. Então, é pus em todo o pescoço que pode descer para a região torácica. Então, isso precisa obrigatoriamente ser tratado antes que aconteça. Se acontece, acaba agravando mais ainda. Exatamente.
Então, basicamente, o tratamento vai ser cirúrgico. E se eu tenho um linfonodo cervical que, por exemplo, não diminuiu em 30 dias, ele precisa ser retirado? Sim, ele precisa ser retirado para biópsia, né? Porque aí a gente precisa identificar o tipo de célula que entrou neste linfonodo, né? E que está causando o aumento desse linfonodo. Para aí a gente saber da onde veio o processo que está acontecendo. Ou um processo infeccioso, por exemplo, uma tuberculose, uma infecção por fungo, ou um câncer metastático. Pelo que eu entendi, a pessoa pode tanto nascer quanto desenvolver. Exato, exatamente. Então, quando a criança nasce ou o adulto se manifesta tardiamente a lesão congênita, né? Então, nós vamos ter cisto tireoglosso, cisto branquial, que são as lesões mais comuns, que vão ser tratadas de forma cirúrgica obrigatoriamente. No adulto, é menos comum da gente identificar essas lesões, porque normalmente a gente faz o diagnóstico quando a criança tem uns 8 aninhos, 10 aninhos, né? Agora, no adulto, o que vai ser mais comum? Vai ser mais comum o linfonodo, ou infeccioso, ou neoplásico, né? E alguns outros cânceres também. Por exemplo, o câncer de tireoide pode se manifestar como um nódulo cervical. A tireoide, né, como todo mundo sabe, ela é uma borboletinha que fica nessa regiãozinha aqui, e a gente pode apresentar nódulos nela que podem ser grandes. Então, o paciente pode ter uma nodulação grande nessa região e palpável, né? E aí também é tratada, na grande maioria das vezes, de forma cirúrgica. Agora, quando a gente fala de forma cirúrgica, é necessário ainda aquelas cirurgias, vamos dizer assim, mais invasivas, ou já é possível fazer por uma robótica, por exemplo? Sim, é possível fazer por robótica, né? Sempre ou em alguns casos? Em alguns casos, na verdade. A gente tem algumas contraindicações para a cirurgia robótica, né? Então, a gente precisa avaliar o paciente, como que ele está, né, o estado físico dele, né, e os antecedentes para indicar uma robótica. Então, se o paciente teve alguma intervenção estética no pescoço, por exemplo, a lipo de papada, ela dificulta o nosso acesso robótico, né? Se o paciente fez uma radioterapia prévia, dificulta a nossa cirurgia também. Se o paciente já tem alguma cicatriz importante no pescoço, dificulta a robótica, que é o acesso remoto, que a gente esconde a cicatriz ou dentro da boca ou atrás aqui da orelha, na implantação do cabelo, né? Mas sim, é possível e a gente até estimula essa técnica, né? Porque aí a gente consegue poupar o paciente de uma cicatriz, por exemplo, que pode ser estigmatizante. Que realmente é difícil, né? Dependendo da cirurgia e de repente não tem indicação e aí ficar com o corte exposto, mexe até com a autoestima. É óbvio que a saúde vem em primeiro lugar. Bom, e a robótica, nesse caso, ela veio para até minimizar o trauma de um corte, de uma cirurgia que fica exposta, né? Exatamente. Então, a gente sempre tenta ser o menos invasivo possível. Não que a cirurgia vai ter um porte menor. Continua sendo uma cirurgia de porte médio e porte grande. Mas a gente esconde a cicatriz do paciente. E aí a gente diminui o estigma, né, de uma investigação oncológica, por exemplo. Bom, gente, é isso. Precisa de um especialista para verificar nódulos cervicais, cirurgião de cabeça e pescoço. A gente fala que é uma especialidade que as pessoas ainda têm dúvidas de quando procurar, né? Normalmente a pessoa primeiro vai num clínico geral ou vai no pronto-socorro e ali tem a indicação. Isso, na verdade, é um grande problema que a gente tem, né? Porque pelo fato dos pacientes não saberem muito da existência do cirurgião de cabeça e pescoço, demora para ele chegar até a gente e aí acaba chegando com diagnósticos tardios, em que a gente precisa ser mais agressivo no tratamento, porque os tumores estão mais avançados. Tá certo, doutora. Obrigada pela sua participação. Te espero mais vezes, muitas vezes aqui, falando de saúde e de cirurgia de cabeça e pescoço para vocês. Obrigada, viu? Um beijo pro doutor Pablo. Um beijo, muito obrigada. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Olha só, tiramos dúvida quando procurar um cirurgião de cabeça e pescoço. Acesse o portal, acesse o programa Saúde Você lá no YouTube. Tem o Saúde Você na TV, no nosso Instagram, dudarodrigues.oficial. Você encontra todos os especialistas e sabe a hora certa de procurar um especialista. Então, aqui, informação de saúde com responsabilidade, Saúde Você na TV Caras. Te espero na próxima segunda-feira.